Olá, boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Tô gravando esse vídeo, uma pequena aula, porque o professor Raimundo pediu para eu e Michel estarmos aí para explicarmos para vocês como fazer uma sequência didática, toda uma aula. Só que infelizmente eu não poderei estar presente, então eu vou gravar essa aula aqui explicando para vocês a primeira parte de como fazer uma sequência didática de ensino de geografia para a educação infantil e para o ensino fundamental 1. Aí Michel vai ficar na segunda parte falando sobre o Fundamental 2 e o ensino médio, que é mais a área dele, né? Mas assim, ele poderia facilmente explicar o que eu estou fazendo. É só para dar aliviar um pouquinho a parte dele, já que ele vai ficar sozinho, entendeu? Então assim, primeiramente, meu nome é Paulo, eu sou pedagogo e sou geógrafo aqui pela universidade, né? Tenho um mestrado também em educação. E eu tô como professor substituto do Ney. E aqui eu vou só explicar algumas coisas, como que vamos fazer essa sequência didática da educação infantil e do ensino fundamental, de uma perspectiva do Ney, né? Então eu vou dar uma breve explicação para vocês. Eu fiz duas, assim, tanto esse vídeo quanto as duas sequências didáticas eu já falei com o professor Raimundo para ele disponibilizar no Cigar. Então, quem faltou a aula, porventura faltou a aula hoje, ou para vocês não verem rápido assim a sequência didática, para vocês não precisarem escrever, né, como é que faz a sequência didática, eu vou mandar tudo para vocês, não tem problema. Eu vou também colocar o meu e-mail, um e-mail institucional, que se vocês também tiverem com dúvida, pode enviar esse e-mail institucional que eu respondo, eu fico vendo, eu sou aquelas pessoas ratinho de internet, né, que fica acompanhando toda hora que chega e-mail e tudo, eu vejo, não demoro para responder. Então, vamos lá, vamos iniciar, né? Aí aqui eu vou só... Opa, pronto. O que é uma sequência didática? É como que a gente vai planejar uma aula, entende? Então, a gente tem alguns elementos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a sequência didática, o que tem no seu caminho, né? Então eu vou lá, a gente colocou a turma da educação infantil, a turma 4, que são crianças de 5 a 6 anos, e aí o tema, o que tem no seu caminho. Aí o objetivo, exercitar a percepção dos elementos que compõem o lugar e a paisagem, aí eu coloquei eles enquanto conceito da geografia, do trajeto da casa à escola e da escola à casa. Entendeu? Então aqui a intenção é estimular as crianças para que ela elenque os elementos físicos, né? As construções, praças, hospitais, padarias, escola, etc, tudo. E as naturais, que é a parte da vegetação, que é a parte do solo, dá uma olhada como é que se tem a ver uma partezinha do clima, entendeu? E aí a gente vai pegar esse conceito de paisagem, que é para junto com o sentimento de pertencimento, que é o conceito de lugar, né? E a gente vai partir do que é essa memória fotográfica deles, o que eles veem, porque eles vão todo dia para a escola. Tem crianças que vão todo dia para a escola de carro, tem crianças que todo dia vão para a escola a pé, outras de bicicleta, outras de ônibus, enfim. E elas têm um trajeto, todo dia elas vão ver alguma coisa. O que são essas coisas, entendeu? Então a ideia é eu trabalhar com isso, né? Então aqui a gente tem um conteúdo, né, que eu vou trabalhar o livro didático, o que é que tem no seu lugar, de Bia Vilela. Eu já vou mostrar esse livro para vocês, vamos só partir aqui para a outra parte. Nós temos a problematização, que é o início da aula, especificamente, né? A problematização, a gente vai organizar a turma. Por quê? Turma de educação infantil não é só chegar e vou dando a aula e pronto, não. Tem que organizar a roda, tem que entender quem são essas crianças, aonde elas estão, entendeu? Então eu vou organizar a turma, eu vou apresentar o tema, e aí eu vou contar a história e depois eu vou registrar no quadro os elementos mais citados pelas crianças. Tudo isso faz parte do início, né? Eu quero entender quem são essas crianças, os conhecimentos prévios dela, o que elas sabem sobre isso, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, crianças dessa faixa etária da educação infantil, elas olham as coisas, mas elas não conseguem captar aquilo, entendeu? Então você tem que dar um incentivo. Será que tem uma padaria? Será que tem uma praça? O que tem nessa praça? Que aí a gente vem para o segundo ponto, que é a organização do conhecimento. Que a gente tem o 5. Discutir acerca dos elementos citados pelas crianças com perguntas reflexivas. Além do pão, o que se vende mais na padaria? Porque ele pode achar que tem a padaria, mas não entrar na padaria. Ele pode achar que tem a praça, mas não saber o que tem na praça. Entendeu? Às vezes a praça não tem brinquedo, às vezes a praça tem só
aquelas barras de fazer exercício, aquelas cadeiras que é voltado para o público idoso, entende? Então, às vezes a praça não tem nada, às vezes a praça é só uma calçada e vegetação no meio, enfim. Tem várias realidades, entendeu? E a gente vai trabalhando com cada uma delas. E aí eu até coloquei assim, ó, esses matos que vocês viram, tem árvores, porque matos, botei até entre aspas, porque uma linguagem popular, é uma gíria, é um regionalismo, entendeu? Então, assim, isso também é uma outra dica. Se vocês conseguirem trazer esse regionalismo, é muito bom, porque vocês vão criar esse sentimento de identificação com as crianças. E eu falo muito mais isso porque, como vocês estão vendo meu sotaque, eu não sou daqui de Natal, entendeu? Apesar de estar morando aqui há 28 anos, né? Mas eu não consigo ter o sotaque daqui de vocês. Então, eu trago muito mais elementos, trazendo, por exemplo, alguns regionalismos, como uma ruma, um monte, colocar negativa no final da frase, vou não, faço não, quero não, entende? Eu vou tentando captar isso de uma forma natural, que para mim é mais difícil, mas para vocês é super tranquilo. Então, usem e abusem do regionalismo e das gírias, porque isso é muito importante, né? Então vamos lá, vamos para o ponto 6, ó. Criar um esboço no quadro para servir como auxílio do desenho a ser produzido pelas crianças, né? Porque a ideia é que eu quero que elas façam um desenho desse trajeto, porque é a partir da história. E aí, só que às vezes elas não vão entender como é que é. Então eu posso fazer uma planta baixa, desenho a planta baixa lá e faço... Eu posso botar nela em perspectiva, no ângulo, se elas estão andando no ônibus, elas estão vendo assim de lado, entendeu? Enfim, faço só um esboço, mas é um esboço assim, muito, muito, muito simples, porque senão eu vou induzir elas. Então eu faço um esboço, elas podem desenhar assim, 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 entendeu? Pode até usar o próprio livro, né? Aí vamos lá, que vem... Opa, aqui, a aplicação do conhecimento, né? Que é produzir um desenho que represente o trajeto para as crianças, que as crianças fazem para ir à escola, socializar as produções, com cada criança explicando o seu desenho e relacionar o que mencionou durante a discussão. Aí a gente vem a finalização, que é a conclusão coletiva. O que eles entenderam, o que eles formaram, quais são esses elementos que elas pegaram, por exemplo, a praça, a padaria, a igreja, a escola, a parada de ônibus, entende? Cada coisa dessa. Porque quando elas conseguirem entender que aquilo tem um pertencimento, eu já estou trabalhando o conceito de lugar, o que é ótimo. Entendeu? Aí os materiais necessários são o livro, o quadro branco e aquelas canetas, né? E a cartolina, marcadores. Entende? Aí eu tenho um lápis de cor, de cera, papéis de diferentes tamanhos e texturas. Eu coloquei isso mais para deixar aberto, né? Mas pode ser uma folha de A4, pode ser uma folha de papel madeira, pode ser uma cartolina, enfim. É um material assim que eu posso desenhar, sabe? Eu deixei bem livre, né? E aí eu tenho uma figura de apoio para crianças com necessidades específicas, né? Se aplicável. E aí eu coloco a segunda parte, que são adaptações para a inclusão. E aqui é uma coisa bem importante, assim, nós somos pedagogos, vocês são estudantes que vão ser pedagogos, alguns vão se especializar em educação especial, outros não, mas a gente tem quem não vai especializar vai ter uma visão, assim, por base, e isso a gente vai aprender na prática. Na prática, quando a gente estiver em sala de aula, a gente vai trabalhar com essa parte de inclusão de uma forma mais complexa, entendeu? Não tão detalhada, em relação a quem faz uma especialização, né, uma pós-graduação, mas de qualquer forma a gente precisa ter. E aqui vai uma dica de ouro para vocês, ó, dica de ouro. Se vocês forem fazer um concurso, por exemplo, para professor substituto do MEI, ou numa outra escola privada, especificamente, quando você coloca adaptações para a inclusão, não necessariamente vocês vão ter que o que está colocando aqui está o que está certo. Entendeu? Que está errado, ou que, enfim. Porque se a gente, a não ser que você esteja fazendo uma seleção para a EE, aí sim precisa estar tudo correto. Mas se você vai fazer para pedagogo, só o fato de você colocar a adaptação para a inclusão já mostra que você está antenado com essas possibilidades de ter crianças com algum tipo de apoio pedagógico, entendeu? Apoio especial, né? Atendimento especializado. Entende? Isso por si só já dá uma pontuação muito alta para você. Entendeu? Então aqui eu coloquei assim, ó, crianças com Down.
Criança com Down tem crianças assim, pronto. Na minha realidade lá no NEI, eu trabalhei com crianças com Down que tiveram apoio, assim, terapia desde criança e agora, assim, no 4º, 5º ano conseguem desenvolver tranquilamente, tem autonomia. Por outro lado, tem outras crianças que também não tiveram essas terapias e quando chega no 4º, 5º ano precisam de auxílio até para ir ao banheiro, entendeu? Então, nesse caso, quando eu coloquei com Down, eu coloquei para abranger todo o público com Down, principalmente pegando essas crianças que não tiveram terapia. Então, por isso que eu coloquei o apoio visual ou tátil, qual é o apoio visual? É o livro, é eu fazer um desenho, é eu apontar para o quadro, fazer tudo. Vou colocar um tempo adicional para essas crianças fazerem da forma delas e colocarem outras coisas, como por exemplo colagem, modelagem, entendeu? Que eu posso fazer algumas figuras que eu posso recortar, já posso preparar em casa essas figuras e recortar e pedir para ela colar, né? Aí a gente tem crianças com TEA, né? E TEA a gente sabe que tem o suporte 1, suporte 2, suporte 3. Então, cada uma desses suportes, ela tem as suas especificidades. Mas nesse caso eu coloquei meio que para atingir as 3, né? Os 3 suportes, mas visando mais no suporte 2 e 3. Então eu vou colocar o roteiro visual da atividade, eu vou colocar o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, e eu vou fazer as alternativas sensoriais. Eu posso fazer, se ela quiser fazer com massinha, ela faz, se ela quiser fazer com tinta guache, ela faz, se ela quiser fazer na mão, ela faz, se ela quiser fazer no quadro, ela faz, enfim, tenho isso. E aí aqui eu coloquei o atendimento personalizado do docente ou de um auxiliar com supervisão docente. Ou seja, numa hora do momento desse com aula, com essas crianças específicas, precisa ter um auxiliar, porque o professor sozinho não vai conseguir dar conta. Ainda que algumas escolas só vai ter a gente para dar aula, mas a gente vai trabalhar com a possibilidade de a gente ter um auxiliar, né? Então vamos lá. Mas voltando, então, aí faremos dessa mesma forma, entendeu? A gente vai auxiliar, vai ter um auxiliar lá e a gente vai estar meio que organizando com eles, mas as adaptações da inclusão, elas precisam ser 2 vezes planejadas em relação à turma. E aí eu coloquei no final assim, garantir que todas as crianças sejam incluídas na socialização de forma respeitosa e celebrativa, porque isso é direito dessas crianças. As crianças têm esse direito, né? E aí aqui eu vou colocar a última parte, que é a avaliação. No caso da educação infantil, essa parte de desenhar, de ilustrar, ela é uma parte que é muito aberta para as crianças. Então eu não vou fazer é livre, entendeu? Então elas vão desenhar do jeito delas, eu não vou fazer uma análise técnica, né? Até porque eu não sou formado em artes visuais e a aula não é de artes. E não é uma aula de desenho, entendeu? Não é uma coisa específica de artes. Então eu não tenho nem condições de analisar essa parte técnica do desenho. Então eu já tiro em consideração. Então eu vou colocar assim, o envolvimento das atividades como um todo. Se a criança participou, se a criança quis participar, se ela quis falar. Lembrando também que tem crianças tímidas, então tem crianças que você tem que chegar junto e falar baixinho, perguntar se ela quer falar, participar, entendeu? Então eu coloquei também a capacidade de expressar esses elementos, se ela consegue lembrar, se ela consegue falar o que elas são, se ela consegue refletir. E aí eu vou ver se ela conseguiu entender que, por exemplo, que aquela praça que ela passa na frente, ela tem um sentimento de pertencimento para ela, entendeu? Então aí são tudo isso que eu vou levar em consideração a avaliação. Aí agora eu vou desligar aqui, essa aqui, e vou colocar só uma imagem inteira, porque agora eu vou pegar o livro que eu vou explicar para vocês, Esse livro é o livro da Bia Vilela. O que é que tem no seu caminho? Ele aqui é da biblioteca do NEI, inclusive vocês já devem saber, mas eu vou reforçar novamente. Todo mundo que é estudante da UFRN, que tem matrícula ativa, pode pegar livro emprestado na biblioteca, qualquer biblioteca setorial, inclusive a do NEI. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho com livros infantis e não tem na biblioteca, vocês vão lá no NEI, chega na portaria, se identifique, fale que você é estudante, que você quer ir na biblioteca. A portaria vai liberar a entrada, vocês vão na biblioteca, procurem as pessoas, os servidores e os servidores que trabalham lá, eles vão auxiliar vocês, e aí vocês peguem o livro, e vocês vão ter o mesmo prazo quando você estivesse pegando o livro na biblioteca, né? Então, esse livro eu peguei lá, o outro da educação infantil, ou do ensino fundamental, que é a próxima sequência, eu vou mostrar também, que é também da mesma autora, Vilela. E aqui tá aqui, a gente vai começar com essa história, que é a primeira parte que a gente vai contar, né? O que é que tem no seu caminho. Esse livro é grande.
Aí aqui, ó, obviamente eu não vou contar pra vocês, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Eu já tô com 15 minutos de vídeo gravado. Então não vou ficar. Mas a gente vai só pegar algumas partes, ó. O que é que tem no seu caminho? Essa pergunta inicial é muito boa. Entendeu? Eu já posso falar pra elas. O que é que tem no seu caminho? Entende? Elas já vão falando, pescando algumas coisas. Elas vão falando alguma coisa, vocês vão pescando o que tem. Mas aí vocês voltam pra história. E aqui tem alguns elementos, algumas dicas que eu posso contar. Não vai vocês contarem a história. Tem curva, tem subida, tem que fazer aquela animação. Tem curva, tem subida, aí vocês podem fazer isso aqui, ó. Fazer uma brincadeirazinha com um caminho, para exatamente trazer elas para ver o livro. Aí a gente vai para a segunda página, ó. Tem rua, tem avenida, ó, as ruas e as avenidas, com os sinais. E aí a gente vai passando as páginas, ó. Tem farmácia, tem escola, tem padaria, e vai falando. Jornaleiro, sorveteiro, que passam todo dia, a gente pode trocar, por exemplo, o jornaleiro. O jornaleiro é uma coisa da minha geração, anos 80, 90. Tem geração de vocês já não tem o sorveteiro. Mas tem, por exemplo, o rapaz passando vendendo o cavaco chinês, por exemplo, não é? O cavaco chinês tem em outras... tem em outros bairros também que eu já vi, por exemplo, vendendo aquele... além do sorveteiro, tem o rapaz vendendo leite também, né? Eu já vi em alguns bairros, não sei. Isso também é uma pesquisa que o professor precisa fazer também para saber o que tem no bairro. Porque às vezes você pode dar aula no bairro que você mora. Maravilhoso! Vocês vão garantir muito, mas vocês podem dar num bairro que vocês nunca foram na vida. E aí? Vai ter que sair para entender o que acontece no bairro. E aí voltando, ó, aí vai passando várias páginas aqui, ó, que eu vou passar para vocês, ó, os cachorrinhos, você fala, ó, o cachorro vestido como gente. Mas o que eu quero pegar aqui mesmo é nessa última página, ó. Ah, pronto, essa aqui, ó, que ele fala que às vezes está tudo molhado com chuva, e essa aqui, ó, às vezes está quase tudo parado, que é engarrafamento, quem vai de ônibus para a escola, entendeu? E pega engarrafamento, consegue ver muita coisa do lado, porque está parado no trânsito, então você vê mais coisas. Um lugarzinho para descansar. E todos esses sinaizinhos aqui você faz para elas gostarem. E aí aqui, mas é aqui no final que eu gosto, ó. Que aí ele chega bem aqui, ó. No meu caminho, eu nunca estou sozinho e sigo abanando o rabinho, que ele vai falar do cachorro. Aí vem essa parte agora, ó. Opa! Agora eu pergunto. Opa. O que é que tem no seu caminho? E aí, entendeu? Quando finalizo com esse livro, é a hora que a gente fala, o que é que tem no seu caminho? Aí você, fulano, o que é que tem no seu? Fulano, tem fulana. E vai escrevendo no quadro. E aí a gente retoma com a aula. Peraí, deixa eu voltar para cá de novo para cá. E aí a gente volta para a problematização. Ó. Olha o 5. Discutir acerca dos elementos citados pelas crianças com perguntas reflexivas, que vai ser exatamente depois que eu contar a história. Entenderam? Então, é isso. Aqui eu finalizo essa aqui da sequência didática. Eu já vou colocar no outro aqui. Ó, só um momento, que eu vou abrir o outro arquivo. Pronto, gente, retomando, estou aqui com a sequência didática para o fundamental. E aí, a gente começa com o ensino fundamental. Aqui vai ser mais rápido, porque eu já fiz toda a explicação e é praticamente igual ao outro, só que eu vou... Não, praticamente igual não. É muito parecido, só que eu vou ser mais rápido, né? Então aqui, eu vou trabalhar com os biomas, né? Mas não vou trabalhar com o bioma específico, vou trabalhar com o bioma no geral. Entendeu o que são os biomas, né? E aí eu vou lá, o objetivo que é introduzir o conceito de paisagem com foco nos biomas, destacando as características diferentes entre eles. Mostrar que as características físicas dos biomas influenciam diretamente nos animais existentes, inclusive na vida humana, né? E aí vai ser o conteúdo, o livro didático, também da Bia Vilela, né? E aqui vem a mesma coisa, organizar a turma, apresentar a turma, contar a história, a gralha, discutir acerca das características das paisagens, biomas apresentados na história, que eu vou mostrar já para vocês, e avaliar os conhecimentos prévios e a percepção dos biomas que as crianças têm por meio de desenhos e identificação por escrito das características. Aí eu desço aqui a fauna e a flora
principalmente, né? Mas eles vão falar outras coisas, né? E aí a gente vai, a organização do conhecimento. Eu vou discutir as características apresentadas no livro, utilizando as mesmas perguntas, sempre fazendo pergunta. A gente trabalhar com criança é fazer com que elas respondam mais. A gente trabalha com muita criança, inclusive eu tenho uma história muito engraçada, que uma vez numa turma eu estava fazendo tanta pergunta com elas falando sobre plantas, não é? E aí uma dessas crianças olhou e perguntou assim: professor, você deveria estar aqui no meu lugar, porque você não sabe de nada. Isso, o auge de uma criança de 4 anos de idade. Eu achei aquilo maravilhoso, porque é exatamente isso. Deixem elas responderem e a gente trabalha a partir das perguntas, a partir das respostas delas, né? Então, vamos lá. O que é que vocês notaram nas páginas do livro? O que a Gralha viu na página azul? Será que o desenho é quente sempre? E aí são as perguntas específicas do livro, que eu já vou mostrar para vocês. Opa! E aí eu vou colocar 7. Exibir imagens por meio de apresentação de slides, né, sobre o bioma mangue existente na cidade de Natal. Por que eu quero trabalhar o mangue? Porque é o que está mais próximo da gente. É o que está mais perto, é o que tem outras culturas também sobre o caranguejo, o bloco dos cão na redinha, entendeu? Então é muito fácil trabalhar com mangue, né? Entendeu? A gente traz elementos. Se a gente não puder levar uma apresentação de slide, imprima fotos, coloque numa cartolina e leve para as crianças verem. Entendeu? Então eu coloquei slides porque a realidade que a gente tem dá para fazer isso, né? Mas assim, a realidade é de vocês. E aí a gente coloca características principais do mangue. Eu vou botar a fauna, a flora e o clima, né? Eu vou trabalhar quais são os animais que tem lá, qual é o tipo de vegetação e como é que é o clima, e como que o clima influencia. Enfim, mas é muito assim. A influência do clima já é um assunto que já vou abordar no 5º, talvez até no 6º ano. Michel pode até me ajudar nessa parte do ensino fundamental 2, né? Porque eu acredito que essa parte da influência do clima com a fauna e a flora, o Michel pode me ajudar mais, né? Pode falar melhor do que eu, com mais propriedade. E aí, vamos lá. Aí a importância do mangue para a vida humana e para os animais. Aí registrar no quadro branco, né? A gente vai registrando tudo que elas estão falando, a gente vai registrando porque elas precisam ler o que está escrito. Porque lembre-se que são crianças do 1º ano. Então elas já estão no processo de alfabetização. E aí, vamos lá. Produzir desenhos sobre o bioma que as crianças conhecem ou conheceram no livro. No livro apresenta vários biomas e elas podem fazer do jeito que quiser. Essa parte é livre. E aí, identificar a autoria e a descrição dos elementos que compõem os desenhos. Entendeu? Animais, vegetação, clima. Então, por exemplo, ela vai desenhar lá um mangue e vai desenhar um caranguejo. Então, eu espero que ela escreva caranguejo embaixo. Ela escreveu o nome dela, escrever a turma, escrever quem são os professores e as professoras. E aí, no final, a gente vai socializar os desenhos. E aí, a finalização vai ser a conclusão. A mesma coisa, eu vou fazer uma conclusão coletiva sobre o bioma e as principais características, dando sempre um destaque para o bioma mangue, que foi o que a gente trabalhou. E aí os materiais necessários, o livro, a gralha, o quadro, o lápis de cor, o giz, aí papéis de tamanho branco ou colorido. Aqui eu já quis especificar um papel, porque como o desenho vai ser uma coisa mais sucinta, né, que eu quero analisar mais a escrita, então se eu colocar numa cartolina, pode ser que vai demorar mais para eu fazer essa atividade e ver. Então vamos lá. E a apresentação de slides, né? Aí adaptações e exclusões foi a mesma coisa que eu coloquei lá no outro, entendeu? Mesma coisa, porque é meio que padrão, né? Nesse caso. Aí a avaliação, né? A avaliação será processual e contínua, observando a participação das crianças em todas as etapas. Aí eu destaquei. Os itens considerados para avaliação serão o envolvimento nas discussões, as crianças discutindo, debatendo, falando, dando sugestões. Aí a capacidade de relacionar os elementos do bioma com o desenho produzido. E a escrita dos componentes. E aí eu coloquei bem destaque assim, ó, considerando que o 1º ano é o marco da alfabetização, o enfoque estará no progresso individual e na compreensão conceitual do tema e da escrita. Sendo assim, não haverá avaliação técnica acerca dos desenhos, bem como a grafia correta das palavras. Aí eu vou colocar, volto para lá, avaliação técnica acerca do desenho. Mais uma vez, não é uma aula de artes e eu não tenho competência e capacidade para fazer uma análise técnica de desenho. E eu coloquei a grafia correta das palavras porque isso não faz parte ainda do 1º ano. Essa parte
da escrita correta, elas vão ser trabalhadas especificamente no segundo e no terceiro. Então, no primeiro ano, espera que as crianças troquem letras, coloquem letras espelhadas, que elas não estejam no alfabeto silábico, entendeu? Então, eu não vou fazer correção das palavras, entendeu? Eu vou corrigir se ela conseguiu escrever a palavra e se a palavra, do jeito que ela escreveu, faz conexão com o que ela escreveu. E isso daqui a gente vai fazer para exatamente perceber qual o nível que ela está de alfabetização. E aí eu vou trabalhar especificamente com essa criança. Então isso é uma avaliação mais pra gente. Então, agora eu vou apresentar o livro, ó. Opa, peraí que eu tenho que botar a tela cheia. Pronto, aqui, tela cheia. E aí, mesma coisa, livro também lá da biblioteca do Ney. Vocês podem lá pegar. E a gralha da mesma autora, Bia Vilela. E aqui, ó, é um livrinho mais, ó, um pouco... Ele é um menor, mas, ó, dá pra ler aqui, ó. A gralha e o grilho se conheceram por causa do grito. O grito do grilo é fraquinho e suave. O grito da gralha é forte e estridente. Aí ele vai viajando, ó. Aí, gralha, o que você vê lá de cima quando voa? Aí a gralha vai voar, voar. E ela vai, ó, cada página dessa, ó, ela tem uma cor. Então, que lugar verde é esse? É a floresta, onde aparecem as araras. Aí você vai para... O que é tudo azul? É o oceano, onde aparece a baleia. E aqui, ó, que é a página branca, né? Tão branco, entendeu? São as geleiras, onde tem os pinguins. Aí a parte amarela, que lugar é esse? É onde tem o deserto. Aí ele fala até do dromedário, né? Que se... Lá, vai que vocês estão numa escola da Redinha, por exemplo, entendeu? Ali de Genipabu, naquela região que tinha os dromedários. Eu acredito que não tem mais os dromedários, né? Não vou ficar devendo essa informação para vocês. E... que é esse lugar tão cheio de cores? É a savana, mostrando o elefante. E aí, que lugar é esse tão geométrico? As cidades, sabe? Já não... Ó, aí eu falo do gato, aí vai olhando, a gralha é muito inteligente, voa e foi-se embora. Ela vai ficar na cidade, né? Voou, escutou o gritinho do amigo grilo, voltou e conversou. Ó. Então fez um pouso tranquilo e com o seu grito estridente contou para ele tudo o que viu de diferente. Entende? E aí a gente vai, ó, contando tudo bem legal, cara. Essa autora é muito boa, Bia Vilela. Esses 2 livros dela são maravilhosos, mas ela tem mais outros livros. Entende? Então, gente, é isso. Ó, 27 minutos de aula de vídeo. Eu espero que vocês gostem, né? Tenham entendido. Se vocês também tiverem dúvidas, né? Eu falei do meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem críticas, se vocês falarem assim, não, eu não gostei dessa parte, você poderia acrescentar outra coisa, por favor, façam isso. Eu não tenho esses orgulho vai besta de ficar achando que quem não estudou tanto quanto eu sabe menos do que eu. Eu não tenho esses orgulho, viu, gente? Podem mandar e-mail, podem falar, pode até falar que eu fiz errado, pode falar, não tem problema nenhum, viu? Aqui a gente está... que o meu papel aqui é construir o conhecimento com todo mundo. E esse conhecimento eu vou aprender com a criança, eu vou aprender com a criança maior, eu vou aprender com o bebê, eu vou aprender com vocês, eu vou aprender com as pessoas que trabalham na escola no apoio, da limpeza, da portaria, vou aprender com a direção, vou aprender com a coordenação, vou aprender com as famílias, principalmente as famílias, né? As configurações familiares, elas influenciam muito. Mas é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado e valeu, gente. Abração e tô aqui. E, enfim, assim, eu acabei não falando no início do vídeo, né? Mas hoje tá tendo um evento específico lá no Ney, que é a festa do pijama, que é a festa dos primeiros anos, né? E os professores passam a madrugada com as crianças. Então, enquanto vocês estão assistindo aqui, me vendo aqui falando, eu tô com um monte de criança na escola, animando e fazendo filme, assistindo filme com elas, fazendo festa e tudo, enfim. Acredite, vocês estão mais tranquilos agora. Tá bom? Valeu, gente. Forte abraço, viu? Valeu. Tchau, tchau.